Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui com vocês um pouco do resultado da AES Tietê, a nova AES Brasil. É uma empresa que os Barsi estão muito forte nela, eles acreditam muito que a empresa ela tem um potencial de reestruturação e de trazer no médio e longo prazo bastante dividendos. Então, se você quer saber o que aconteceu com a empresa e outros destaques, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, eu vou passar pela mensagem da administração, porque aqui eles basicamente consolidaram tudo que é mais importante da gente analisar aqui, e claro, nós vamos olhar alguns outros pontos, e finalmente nós vamos traçar um pouco da perspectiva de dividendos para este ano, apenas para que a gente tenha noção de qual a política de dividendos que a AES normalmente ela pratica, e para que você, dentro de uma perspectiva de portfólio, dentro daquilo que você considera colocar dentro do seu portfólio de ações, pode considerar ou não a aquisição dessa ação, ou mesmo sair dela se você entender que ela não faz mais parte, não tem mais sinergia com o resto da sua carteira. Então, olhando aqui para alguns pontos importantes, eles colocam que em 2022 ele teve a concretização da estratégia de trazer 100% de fontes renováveis. E aí eles colocam que 100% de energias renováveis significa 49% em eólica, 51% em solar e também uma parte em hídrica. Eu acho muito interessante que eles colocam aqui os tipos de energia renováveis dele. O que ele quer dizer com isso de energia renovável? Ele está basicamente saindo das energias termoelétricas. Então a gente está aqui dispensando, por exemplo, energia talvez nuclear, energia advinda, por exemplo, do carvão. Então são fontes de energia que elas normalmente não agridem o ambiente de uma forma tão prejudicial. Até por isso que a empresa ela está investindo no hidrogênio verde, ela está investindo em outras fontes de energia também, como a gente consegue ver aqui. Ela tem créditos de carbono por conta da não emissão ou redução da emissão dos carbonos. Isso é muito interessante. Agora, olhando para uma outra questão aqui, ele coloca que eles tiveram nesse ano de 2022 a aquisição de ventos do Araripe, Caetes e Cassino. Então, basicamente, aqui eles adicionaram 456 megawatts de capacidade instalada no portfólio da companhia. O que isso quer dizer? Que eles fizeram aquisição, M&A, basicamente, de algumas fontes ali de vento de energia eólica. Isso é muito interessante porque trouxe para o mercado a demonstração de que a empresa está olhando sim para aquisições e ela também está originando por própria construção outras fontes de energia. E o que eu achei interessante, é bom a gente sempre lembrar disso, como que eles fizeram essa aquisição? Eles fizeram aqui uma operação de 1,9 bilhão e 1 bilhão veio do aumento do capital que teve lá atrás de uma subscrição da própria AES. Outro ponto interessante é que eles fizeram aquisição de até 305 megawatts de capacidade de desenvolvimento eólico, oriundo do quê? Da vitória do processo competitivo da unidade produtiva isolada Cordilheira dos Ventos, no âmbito do processo de recuperação judicial da Renova. Ou seja, o que aconteceu aqui? Dentro de um processo de recuperação ali da Renova, ela falou o seguinte: olha, eu não vou conseguir ficar com alguns ativos aqui. E para eu conseguir sair dessa crise financeira que eu tô, eu vou vender alguns dos meus ativos. Então, a AES foi lá e falou o seguinte: tá bom, eu tenho interesse em comprar ali uma parte do seu desenvolvimento eólico, uma parte ali do seu parque eólico. Eu vou te pagar um valor por isso, fixado ali conforme um laudo de avaliação, e aí sim a AES chegou lá e falou: vou comprar tudo isso aqui. Aí ela fez essa compra e teve uma aquisição de 305 megawatts de desenvolvimento eólico. Além disso, eles fizeram ainda o Complexo Tucano e Cajuína. Basicamente, esses daqui são os investimentos eólicos mais interessantes da AES. E dentro dos investimentos ele coloca aqui que a Tucano já está com praticamente 95% de construção e a expectativa é que até o final do segundo trimestre de 2023 a operação Tucano já esteja pronta. Finalmente, a Cajuína, eles colocam aqui que toda a operação ainda está em desenvolvimento, está em 78% das obras e provavelmente ela inicie suas operações ainda em 2023, pelo menos até o final do ano a gente deve ter finalmente entrando em operação aqui essa parte do Cajuína. Outras questões interessantes aqui que eu deixei marcadas para vocês é essa parte aqui da abertura total de mercado livre de energia. O que isso significa? Significa que os consumidores, todos eles estarão conectados a alta tensão e serão elegíveis a migrar para o acesso ao mercado livre e poderão ficar, ou melhor, poderão escolher o seu fornecedor de energia a partir de quando? Isso que é importante, a partir de 1 de janeiro de 2024. Lá nós teremos a opção
efetivamente de escolher que fornecedor de energia nós queremos ter para dentro da nossa casa, para dentro da nossa residência, para dentro do nosso comércio ou para dentro da nossa indústria também. O que isso significa além disso tudo? Que com consumidores habilitados a comprar energia direto dos geradores, a AES está pronta para atender a essa nova demanda com a comercialização varejista. O que isso quer dizer? A AES ela vai de uma certa maneira entrar no mercado da distribuição de energia, ou pelo menos se os consumidores eles escolherem isso. O que isso quer dizer? Ao invés de você passar toda a energia direto ali por uma transmissora, por uma distribuidora, essa energia ela pode vir direto da AES. E isso, claro, acaba fortalecendo ali os resultados da empresa, mas particularmente na prática, assim, eu não sei o quanto que isso vai ser interessante para a empresa, porque quando você é uma geradora, você tem apenas um único consumidor, que seriam ali as transmissoras de energia, que vão levar toda a sua linha, e você está muito mais preocupado com a sua operação. Quando você vai para o mercado de distribuição de energia, você tem que prestar assistência técnica, prestar assistência operacional, porque as linhas ali nas ruas ou nos postes, elas podem apresentar alguma falha. Não só isso, nós também temos questões como a cobrança. Então, você vai ter que contratar o escritório de advocacia para fazer a cobrança, você vai ter que contratar pessoas ali para prestarem toda essa assistência técnica para você fazer a cobrança, fazer a medição. Então, eu não sei o quanto que isso seria interessante hoje para a AES, mas é uma forma que a lei permitiu de as geradoras de energia transmitirem, ou pelo menos fornecerem diretamente essa energia aos consumidores que quiserem. Outro ponto interessante é aqui o hidrogênio verde, que é uma nova forma de energia. Eles vão tentar assim, entrar um pouco nisso para tentar extrair vamos dizer assim, oportunisticamente, uma fonte de energia que não é tão consumida hoje, mas que pode ser bastante no futuro, e isso trazer uma linha de receita bastante interessante. Por fim, o que você mais deve estar querendo saber tá bom, quanto que a empresa efetivamente me deu de lucro? E aqui, sem mais delongas, em 2022 eles tiveram um lucro de 320 milhões de reais, é um valor bastante razoável, mas eu particularmente enxergo que a empresa ela está ainda entregando muito abaixo do que ela pode entregar. E nós já vamos trabalhar um pouco sobre isso, e para que a gente já veja efetivamente quanto que nós vamos ter de dividendos, quanto que isso gera mais ou menos, eu vou trazer para vocês aqui o próprio histórico que a empresa ela traz. Antes disso, só para que a gente tenha uma noção, qual que é a política de dividendos aqui da AES? Eles disseram que, basicamente, eles aprovaram uma nova política de distribuição de dividendos que, basicamente, diz o seguinte, que a distribuição será semestral, ou seja, a cada 6 meses eles vão distribuir o valor. E esse percentual será de, no mínimo, 50% do lucro ajustado, buscando manter a prática vigente de distribuir 100% ou mais do lucro. Então, para que a gente entenda isso aqui de uma forma clara, a cada semestre, eles vão distribuir 50% do lucro, né, daquilo que eles olharam para aquele semestre, e no próximo semestre, eles vão distribuir os outros 50%. Ou seja, eles vão falar o seguinte, olha, por semestre eu vou distribuir 100% do meu lucro. Só que aí o que vai acontecer? Ficou um pouco confuso, mas é para que você entenda o seguinte. Dentro de uma escala de um ano, nós vamos dividir no meio, semestralmente, 50% para cá e 50% para lá. E aí, durante a distribuição de rendimentos de cada um desses semestres, eles vão distribuir 100% aqui nesses primeiros 6 meses daquilo que eles lucraram e 100% nos últimos 6 meses daquilo que eles lucraram, gerando basicamente 100% ali do valor que eles querem entregar para os seus acionistas. Eu acho isso bastante interessante, mas com uma certa ressalva. Qual ressalva é essa? Nós vamos olhar mais para frente aqui que a empresa ela está fazendo altos investimentos na casa ali dos seus bilhões de reais, e se você distribui tudo, você não tem como reinvestir, você não tem de onde tirar, a não ser fazer uma captação no mercado, seja por emissão de ações, seja por debêntures ou mesmo por um financiamento bancário que... Claro, essas empresas têm acesso a um crédito muito mais facilitado e com muito menos juros do que nós pagamos, só que ainda assim é uma forma negativa para o seu acionista, considerando que você vai pagar juros de uma certa maneira. Então, voltando aqui para a planilha que a própria AES traz, eles disseram o seguinte, olha, já que a gente vai distribuir basicamente 100% do nosso lucro, vamos olhar quanto que isso poderia representar. O lucro que nós mostramos lá era na casa dos 320 milhões de reais, e se eles distribuíssem 100% disso, nós chegaremos a um valor aproximado aqui do que foi distribuído em 2020, na casa dos seus 17 centavos. Claro, se você pegar aqui esses 17 centavos e dividir pela cotação, que está mais ou menos ali na casa dos 9,60, isso daria um yield para nós de
1,77%. Claro, é um yield muito baixo, eu sei disso, mas você tem que considerar também que é uma empresa que está em transformação e ela pode sim voltar a pagar altos dividendos, altos JCPs para você, se você considerar que numa ótica de médio a longo prazo é uma empresa que vem sim entregando bastante resultados e está numa fase de implementação de operações para geração de energia. Eu acho isso muito legal. Agora, olhando mais para frente aqui no resultado que eles trouxeram para a gente, eu fiz algumas outras anotações, claro, mas o que eu acho mais interessante? A gente notar que apenas no quarto trimestre aqui de 2022 nós tivemos 137 milhões e 400 mil reais de lucro. E aí, claro, olhando de uma comparação ano a ano, eles nem conseguem fazer essa conta porque, assim, no ano de 2021 nós tivemos um prejuízo de 38 milhões e agora, para o ano de 2022, nós tivemos 320 milhões de lucro, aqui é um aumento muito expressivo. Se olharmos para outras questões aqui, que conseguimos efetivamente fazer uma comparação ano a ano, o que é interessante da gente notar? Então, olhando de 2021 para 2022, nós tivemos, por exemplo, uma margem EBITDA com aumento de 7,2%. O EBITDA ajustado aumentou 36%. Agora, o custo de energia, que é algo que é muito interessante, porque é o custo que você tem para você gerar essa energia, ele anda caindo de um ano para o outro, o que significa que a AES ela está trazendo uma eficiência operacional para dentro da empresa que eu acho extremamente interessante para nós. Aqui eles trazem um mapa também bastante interessante de que tipo de energia que eles têm e aonde que essa capacidade eólica ela está. Então, olhando aqui para São Paulo, por exemplo, nós temos a parte hídrica, nós temos a parte solar. No Rio Grande do Sul, nós temos aqui a parte eólica. Na Bahia, temos também eólica. Piauí, Pernambuco, eólica. Rio Grande do Norte, eólica. E Ceará também eólica. Eu acho que a AES ela está trazendo exatamente o plano que ela está querendo demonstrar para os seus acionistas de que realmente ela é uma empresa que vai focar muito no eólico. E olhando exatamente para isso, qual que é o portfólio que eles têm, aquilo que eles estão para entregar e aquilo que eles pretendem trazer para o futuro. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Olhando aqui para o que eles já têm instalado. Eles têm basicamente, hoje, olhando aqui para hídrica 64%, eólica 29% e solar 7%. O que eles querem trazer? Ou melhor, o que eles vão construir para nós? Já em construção e que vai aumentar 1 GB watt aqui, que já está sendo exposto. Eles vão sair de 29% de eólica para 43%, ou seja, vão ter um ganho bastante expressivo. Eles vão diminuir bastante aqui a hídrica e eles vão acabar diminuindo um pouquinho a solar, porque a eólica acaba comendo um pouco dessa parte. Mas o que eles estão pretendendo? Aqui, ó, o pipeline deles, o que eles querem entregar para nós? Eles colocam que, saindo desses 43% de eólica, eles querem ir para 51%. Dentro da energia hídrica, claro, isso vai acabar abocanhando também uma parte e vai diminuir, vai para 39%. A energia solar, eles estão pretendendo aumentar 4% dessa margem para essa, trazendo um ganho de 1,6 gigawatt no geral. Então, nós saímos de 4,2 e queremos chegar a 6,8. Veja, é muita coisa que a gente está falando aqui. Eu, particularmente, enxergo isso aqui como um aumento na casa aqui dos seus 40%. Então, imagina uma empresa aumentar tudo que ela tem de produção em 40% e, claro, as suas cotações, os seus lucros vão acabar seguindo isso e, consequentemente, nós teremos uma valorização tanto ali na ação quanto nos dividendos que vão ser pagos para nós. Olhando aqui para uma questão de garantia física e aquilo que já está contratado, você deve notar o seguinte, que hoje nós estamos gerando 540 basicamente megawatts aqui de uma forma bruta e nós já temos contratado 533, então temos aqui uma certa folga, ainda que eles podem comercializar mais energia, eu acho isso bastante interessante. Por fim, o que eu acho que é interessante a gente notar é que eles têm aqui uma parte de fontes hídricas, eles mostram da onde que vem tudo isso, e aí o que é importante você notar é que o vencimento dessas concessões está apenas de 2032 para frente, então nós temos ali no mínimo 9 anos ainda para frente de concessões que a AES vai ter, e eu não imagino que ela vai perder essas concessões quando elas acabarem. Claro, vai ter um novo processo ali de licitação, no qual a AES vai ter que demonstrar preços justos e competitivos para manter essa concessão, mas eu particularmente acredito que ela vai sim se manter com tudo isso aqui. Por fim, algo interessante também que eu acho interessante você ter sempre em mente é que em relação à geração de energia, eles fazem toda aqui uma variação de ano a ano, mas o que eu quero especialmente trazer para vocês é essa parte final, esse quadrinho aqui que está em vermelho. Por quê?
Porque se olharmos aqui o total de energia, nós tivemos um aumento de 18,7% ano contra ano. Muito disso foi puxado pela energia hídrica, por quê? Porque nós não tivemos mais a crise hídrica que nós tivemos no ano passado. Então, olhando para isso, nós temos uma capacidade de geração muito melhor ali de energia com os reservatórios cheios. Tanto é que essa parte de reservatórios, ela é colocada aqui na apresentação com uma forma bastante clara para a gente, para entender como que essa parte de geração e toda que essa parte de manutenção dos reservatórios é importante. Aqui eles colocam o seguinte, olha, ali para 2021, nós estávamos com essa crise hídrica aqui em verde, que nós tínhamos 33% do reservatório. Olhando já para 2022, nós estamos aqui numa margem de 58% dos reservatórios, e olhando para os últimos 10 anos, nós estaríamos aqui nessa parte de baixo, na banda inferior. Então, eu acho interessante você notar que, claro, essa questão da crise hídrica, ela afeta não apenas a questão do consumo da água, mas também da geração de energia, porque, claro, se você não tem água ali para passar pelos geradores, se você não tem uma quantidade tão boa de velocidade de água ali passando, isso acaba influenciando muito ali na geração. E eu queria trazer vocês aqui para mim para fazer finalmente os agradecimentos por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido um pouco dos resultados aqui. Claro, olhando para uma questão de lucro da empresa, eu acredito que no médio a longo prazo nós teremos sim investimentos muito interessantes nela. Eu particularmente acredito bastante que a empresa ela tem um potencial grande de continuar investindo, de continuar entregando resultados favoráveis como ela vem fazendo nesses últimos tempos. E o que é mais interessante, olhando para a questão de dividendos da empresa, hoje pode ser que 1%, 2% não represente tanto assim, não seja um número razoável de você olhar e falar, poxa, eu quero ter essa empresa no meu portfólio porque vai ser um pagador de dividendos. Só que o que é mais interessante você notar? Não vai existir uma empresa que pague bons dividendos, que esteja no mercado consolidado e que esteja entregando bons resultados livres ali para os seus acionistas, sem que isso esteja já precificado na ação. Então, trazendo isso um pouco mais de clareza, é interessante você pontuar que, por exemplo, uma Taesa da vida, ela já está precificada porque ela é uma empresa madura, consolidada e que já paga bons dividendos para os seus acionistas. Então, por que ela ficaria numa cotação baixa? Diferentemente da S, que não está pagando um dividendo tão bom, que está numa fase de consolidação e de investimentos, ela não vai pagar bons dividendos e as pessoas acabam precificando isso para baixo. Então, eu particularmente acredito que a empresa ela vai ter sim uma alta dívida para pagar nesses últimos tempos, mas no longo prazo ela efetivamente vai ser uma boa pagadora de dividendos. Se você quiser ter uma noção, especialmente aqui, eu vou trazer novamente vocês aqui para minha tela, só para que a gente possa ter essa noção, o cronograma de amortização de dívidas, basicamente aqui nós temos 4 bilhões em caixa e pelo menos até para 2025 nós temos um caixa razoável para pagar todas as dívidas que nós temos. Eles têm aqui um prazo médio, indexadores de dívida, claro, é importante você ter essa noção aqui do tipo de dívida que a empresa tem, a questão dos investimentos, e isso que eu acho que é importante você olhar também. Para 2022, eles investiram 2 bilhões de reais, é um valor muito grande, e claro, eles têm aqui um plano de investimento que eu também acho que é interessante você notar. E aqui eu vou circular para vocês a parte mais importante, que a parte de expansão, os investimentos totais que eles pretendem fazer, estão aqui embaixo. O que é interessante você notar? Que para o ano de 2023, nós teremos 2,5 bilhões de reais de investimentos. Só que para os anos seguintes, nós temos poucos investimentos. O que isso pode mostrar para a gente? Que a empresa ela tem um caixa, ela tem valores muito interessantes ali para investimento, e no momento que esses 2 bilhões eles voltarem para o caixa em forma de lucro, imagina só o quanto que você investidor, o quanto que você investidora pode lucrar em termos de dividendos e em termos de valorização dessa ação. Então, eu acho que é interessante você ter sempre em mente que uma empresa, ela tem um processo de maturação, ela tem um processo pelo qual ela passa para que você tenha efetivamente um resultado lá, e se você tiver investido nessa empresa, acreditado no plano, acreditado na gestão, no futuro você vai se beneficiar de tudo isso. Então, se você tem essa ação em carteira, se você pretende adquiri-la ou mesmo até vender, falou que isso aqui não faz mais sentido dentro do seu portfólio, deixa aqui nos comentários, não se esqueça também de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!